E porque é quarta-feira, o tal dia excepcional, contamos com a participação da nossa Susana Matias. O momento é todinho dela. Susana, bom dia! Bom dia. Sempre tão bom ter-te aqui. É Já verdade. estava a ficar preocupada. Então porquê? Porque não te via. Pois é, Ana já me tinha mandado uma mensagem. Onde é que tu andas? É quarta-feira. Eu estou à porta. Bem, em simultâneo estávamos a pensar nisso, é verdade. Ora bem, então vamos lá. O que é que sugeres hoje, com este verão super prolongado, não é? Continuamos. Bom, eu acho que era uma boa altura para falarmos do que ainda não falámos. Então vamos a isso. O que ainda não falámos, por exemplo, foi sobre a viagem que eu fiz. Ainda Nunca não falámos sobre Pois isso. não, então está Eu mais... trouxe sempre pessoas e coisas e mais coisas outras e mais questões. coisas. E fomos adiando. Fomos Hoje adiante. chegou o dia. E é sempre um bom dia voltar a Bali, nem que seja na imaginação. E já estás com imensas saudades, não estás? Estou sempre com saudades de Bali. Bali é assim a minha terra. Ok. É onde eu me sinto em casa. Por isso, De coração. sim, verdade, verdade. Então vamos lá. Isto dará para muitos apontamentos, sempre que não tínhamos ninguém, podemos voltar a falar dessa tua viagem. Sim, mas... Porque ficou prometido que tu ias partilhando... Exatamente. Mas não é fácil, imagino também não seja sempre fácil de descrever, porque há emoções que... Há coisas que não são possíveis sequer de descrever. Não temos... Mas acho que era importante para explicar que esta viagem e que a viagem que organizei a Bali, que tinha um nome muito característico, não era uma simples viagem turística. E acho que era por aí que eu queria começar, depois logo podemos explorar e até posso convidar algumas das participantes da viagem para partilharem as suas experiências. Ótimo. Porque certamente são diferentes das minhas, cada um experiencia à sua maneira. Porque também, desculpa interromper-te, Susana, porque de alguma maneira tu já lá tinhas estado e elas foi de... Por quando se está de uma segunda vez já se vai com outra predisposição para ver. O momento de surpresa que foi o que tiveste da outra vez, que te encheu. Não é? Que te encheu e que te... Mas enche sempre. Eu acho que o fantástico é isso mesmo. Primeiro que tudo vou explicar porque que eu decidi organizar esta viagem e levar pessoas comigo. Ok. Não sou agente turística, nunca fui, nunca foi algo que eu pensasse fazer, mas a verdade foi, quando lá estive, quer da primeira, quer da segunda vez, porque fui 2 vezes antes de organizar esta viagem, senti que gostava de poder partilhar com outras pessoas aquilo que eu sentia ali. É óbvio que as pessoas não vão sentir exatamente o mesmo que eu, mas a oportunidade de dar a outras pessoas aquelas experiências, alguns momentos, e depois introduzir algum trabalho pelo meio. Trabalho, o porquê? Ninguém foi para lá fazer trabalho intenso. Foi um trabalho interior. Claro, claro. A viagem chamava-se Reencontro do Eu. E Reencontro do Eu porque a ideia era mesmo nós fazermos um mergulho dentro de nós mesmos. Claro. E porquê é que temos que sair de Portugal e ir para um sítio tão longe para fazer isto? Nós podemos fazer isto em Portugal. Claro que sim. A diferença é que nós, saindo da nossa zona normal, da nossa zona onde nós controlamos, onde nós conhecemos, já estamos a conhecer partes de nós que normalmente não vemos. Porque funcionamos sempre aqui na nossa zona habitual, dentro do nosso raio de ação, com as pessoas que nós conhecemos. E aqui neste caso nós vamos de uma viagem com pessoas, algumas que nós não conhecemos, para um sítio que nós não conhecemos e que vamos ser sujeitos a culturas diferentes, experiências diferentes, alimentação diferente, tudo diferente. Ou seja, só esta mudança nos dá a oportunidade de conhecermos outras partes de nós, experimentarmos coisas novas, experimentarmos-nos em novas rotinas, experimentarmos viver a nossa vida de uma forma diferente e percebermos o que é que faz sentido e que podemos levar para o nosso dia-a-dia, ou então até perceber que nada daquilo, das novas experiências, faz sentido e ainda valorizarmos mais o nosso dia-a-dia. Eu acho que é sempre, ganhamos sempre alguma coisa. É verdade. Ou pedaços que podemos trazer e enriquecer, ou valorizar aquilo que temos cá. Por isso há sempre um ganho. E então, porquê Reencontro do Eu e porquê Bali? De todos os sítios que eu viajei, ainda não viajei assim para tantos, pronto, gostava de ir a mais, está bem? Ao seu tempo, eu estou jovem também. Mas de todos os que eu já viajei, aquele foi o que maior impacto teve em mim e continua a ter, tanto que eu gosto de voltar lá sempre que possível. Já estou a tentar pensar em como é que vou fazer um Reencontro do Eu 2020,
Ainda não sei quando, nem como, Mas mas já estou a pensar nisso. E eu acho muito bem, tínhamos objetivos. O 2020 também está logo ali ao dobrar da esquina. Ali, pois esse é que é o problema. Esse é que é. Esse é que é o problema, que a agenda não estica. Mas sem dúvida que eu gosto de poder partilhar aquela experiência que lá tive, o que eu lá senti, o que eu visitei, as pessoas que eu conheci e verdadeiramente não é uma viagem turística normal, porque embora nós iremos conhecer, ou nós tenhamos ido conhecer sítios que são altamente turísticos, onde está toda a gente a tirar fotografias e onde toda a gente vai, também fomos conhecer sítios que são um bocadinho mais familiares, mais comunitários, mais de lá e que não têm tanta gente, não são tão turísticos, e eu acho que essa é a diferença entre a minha viagem, entre aspas, não é só minha, é a viagem que eu organizei e as viagens que são organizadas só por agência, Claro. que inclusivamente eu a primeira viagem que fiz fui à aventura, eu marquei tudo por mim e não sabia muito bem o que ia, tinha ali um outro ponto, mas fui deixando fluir. E foi esse deixar fluir que me permitiu conhecer pessoas, que me permitiu conhecer sítios e a comunidade como conheci. E que eu acho que fez toda a diferença do que só a parte turística da coisa. Eu acho que sim, quando é parte turística, costuma, pronto, independentemente dos países, imagino eu, é um bocadinho mais do mesmo, porque está tudo moldado. É tudo muito igual. Está tudo moldado. Nas zonas muito turísticas tu tens as mesmas lojas, tens as mesmas marcas e tens pessoas de todo o lado, menos dali. Que te encaram a ti igual a todos os outros e cada um de nós. E eu acho que isso sim é fazer turismo, é viajar de forma turística. Aquilo que nós fizemos em Bali foi viver. Claro que sim. Foi viver na comunidade, foi conhecer aquelas pessoas. Também não deixámos de visitar aqueles sítios, alguns sítios muito turísticos, porque também ir a Bali e depois as pessoas dizem, então mas não foste ver isto, então não foste ver aquilo. E há sítios com uma magia muito própria, mesmo sendo turísticos, atenção. Mesmo sendo turísticos, têm uma energia muito própria e são maravilhosos. Mas a experiência em si, eu vou começar só por falar um bocadinho do início. Nós começámos por ir para Amed. Amed é na zona este de Bali, que tem praia com areia vulcânica, assim escura. Sim. Temos o vulcão de vista, temos o mar de um lado e o vulcão do outro. É uma paisagem lindíssima e nós nós chegámos à noite e dormimos, e na manhã seguinte começámos logo por ver o nascer do sol, por fazermos uma meditação para nos sentarmos ali, para nos enraizarmos onde estávamos, porque foi viagem, foi muita euforia, muita excitação e tínhamos que aterrar em Bali. E depois tivemos a oportunidade de ter uma aula de yoga Qigong, assim uma mistura com uma professora de yoga que até era alemã, mas que agora está aqui em Espanha, numa género de uma cabana aberta com vista para o mar, porque aquilo basicamente, as salas de yoga lá têm uma magia muito própria, porque tu não tens paredes. Tu tens um teto, mas tu tens tudo aberto. Sim. E normalmente são de madeira, são de bambu e têm vistas de natureza, ao mar, e tem só verde, isso. Verde. Só sim, isso é assim. Eu lembro-me da primeira aula de yoga que eu tive em Bali, na primeira vez que fui, foi numa destas, eu nem sei o nome, mas nestas salas, que não são salas, no meio de verde, via o mar lá ao fundo e estava a chover torrencialmente. Então, aquilo não tinha janelas, via-se chuva, sentia-se a umidade da chuva, ouvia-se e o cheiro da terra e das plantas molhadas. Foi assim uma coisa que para a primeira experiência me marcou verdadeiramente. E esta em Amed não foi diferente. Estávamos ali no mar, com uma vista privilegiada, uma energia fantástica e sem dúvida que o que eu quero com esta conversa toda fazer as pessoas pensar é viajar é muito mais do que ir aos sítios e conhecer aquilo que nós vemos também nas fotografias. Viajar pode muito bem ser conhecermos outras culturas, conhecermos outra forma de viver, relacionarmos com outras pessoas, relacionarmos connosco mesmos numa forma diferente, porque vamos estar expostos a estímulos diferentes e a realidades diferentes. Por isso, da próxima vez que forem viajar,
deem essa oportunidade de sair dos roteiros turísticos e ir contactar com as pessoas de lá. Uma coisa que eu faço sempre é falar com os taxistas. Eu falo com todas. É porque normalmente viajo sozinha, tirando, Claro, tirando estas últimas, E há mas também essa viajava muito necessidade de sozinha. falar com gente, não é? Também. E é a minha oportunidade. Também quando não tenho ninguém para falar, Aí está. ainda me dou mais Sim. a conhecer quem lá está. Claro. E as pessoas que e verdadeiramente falo sempre mais com pessoas da terra do que com turistas. Mas é esta questão de fazermos diferente. Precisamos de sair de Portugal para fazer isto? Não precisamos de sair de Portugal. Às vezes basta nós irmos para um sítio diferente daquele onde estamos e nós sabemos que as culturas, embora muito portuguesas, mesmo em Portugal, temos coisas diferentes, temos maneiras de ver diferentes e se formos, por exemplo, para uma aldeia no norte de Portugal, isolada, vamos ter muitas realidades que já não são a nossa aqui. E é super importante nós podermos experimentá-las, conhecer, perceber o porquê. Até, eventualmente, aprender e criarmos algumas estratégias e práticas na nossa vida que podem colar a algumas das experiências que eles fazem lá, porque nós vamos vivendo e aprendemos sempre mutuamente, não é? Deixamos sempre uma semente, um bocadinho de nós e trazemos sempre um bocadinho do outro connosco. E era por aí, era percebermos e aprendermos um bocadinho mais de nós em todas estas experiências que temos, termos essa abertura e deixarmos também um bocadinho de nós e um bocadinho da nossa prática a qualquer sítio onde vamos. Pronto, aproveitei a ideia de Bali para começar, para introduzir esta conversa, mas a ideia é mesmo, nós podemos fazer isso em qualquer lado e se calhar até se for falar com o vizinho do lado vai ter a oportunidade de aprender com ele e dar-lhe experiências. Nós às vezes fechamos-nos muito nos nossos casulos e para nos conhecermos melhor é preciso pararmos e olharmos para dentro, mas também temos que lembrar que o outro funciona como nosso espelho e nas relações com os outros é que nós vamos aprender tanto também sobre nós. O que nos faz sentir, o que nos faz sentir, o que nos faz sentir bem e o que nos faz sentir mal, o que nos faz reagir, o que nos faz até explodir. E são formas de nos conhecermos. É, mesmo. Se não nos dermos, também não podemos receber, não é? Quer dizer, não é um pouco assim? Se a pessoa ficar fechada, as outras pessoas, todos nós temos essa percepção em relação ao outro, não é? Exatamente. Assim. E eu tenho aqui, pus aqui uma lista só de 2 ou 3 coisas que eu acho que era importante para nos encontrarmos a nós mesmos, e isto em qualquer lado. Sim. Às vezes, para saber para onde vamos e onde estamos agora, temos que olhar para trás e perceber também quem já fomos. Acho que, embora nós não sejamos o que fomos, o nosso caminho, as pessoas com quem lidámos, os desafios que ultrapassámos, as dificuldades que nos fizeram chegar onde chegámos hoje, também fazem parte da nossa história e da construção que nós fizemos até chegar aqui. Mais para mim? Ok. Tenho aqui um problema de microfone. Pronto. Não se ouvem? Pronto, desculpem lá se não me ouvem. Depois, além disso, perceber o que é que faz de ti. Ana, o que é que te define? O que é único em ti que não é igual aos outros? É óbvio que muitas vezes na comparação nós colocamos a crítica, mas aqui é mesmo não colocar a crítica, mas perceber o que é que nos torna únicos. Cada um de nós tem ali 1 ou 2 características que nos torna únicos. E é importante nós percebermos essa característica, perceber que por muito que essa característica possa ter um lado sombra, também tem certamente um lado muito luminoso, e perceber que nós podemos potenciar essa unicidade, porque cada um de nós é único e é nesse único que nós temos algo a dar ao mundo. E cada um de nós tem sempre algo a dar ao mundo. E é por aí. Não é naquilo que fazemos igual a todos, é naquilo que fazemos de forma única e que somos de forma única. Por isso, perceber o que é que faz de ti. Exato. Não sou muito bem, mas é mesmo isto. E depois, experimentar coisas novas. Experimentar rotinas novas. Eu já falei sobre isto várias vezes, mas é mesmo isto. Experimentar viver a vida de novas formas. Há pequenas mudanças na nossa rotina que nós podemos fazer e que, mesmo de forma intencional, permitem alterar grandes coisas. O acordar meia hora mais cedo para cuidar de nós. O acordar meia hora mais cedo para fazer exercício. Ou até o acordar meia hora mais cedo para preparar as coisas para os nossos filhos, mas para depois estarmos mais descansados.
cada um terá as suas rotinas, mas às vezes é experimentar pequenas coisas, pequenas rotinas, e não estou a dizer experimentar uma viagem a Bali, se bem que também acho que seria ótimo, mas só experimentando pequenas coisas já vamos fazer uma grande mudança. E mesmo que a mudança não seja, a gente chega à conclusão que não faz sentido, que não é por ali, aprendemos mais um bocadinho sobre nós. E é neste caminho de autoconhecimento e de crescimento pessoal que nós todos estamos. Todos estamos num caminho de nos conhecermos melhor. Muitas vezes só olhamos para fora, é tudo fora, é tudo o outro, mas tudo o que está fora está dentro. Vamos parar e perceber que nós estamos aqui para nos conhecermos, para potenciarmos o nosso único, aquela capacidade única, aquele ser único que nós somos, para podermos dar mais ao mundo. E acho que é por aí. Exatamente, portanto, que parece complicado, mas acaba tudo por não é? E ter ao mesmo sítio, não é? Há um círculo que acaba por se fechar, não é? Nem sempre é fácil olharmos para nós, porque nós também temos muitas sombras, também temos muitas coisas que não gostamos. Temos buracos negros. Temos muitos buracos negros. mas esses buracos negros existem porque também existe a luz, e por isso é que há a sombra. Por isso vamos valorizar-nos, e esses lados negros fazem parte de nós, todos nós temos, e se nós os conhecermos, conseguimos melhor aceitá-los e conseguimos melhor lidar com eles. Portanto, tem mesmo de ser. O conhecimento é essencial. O autoconhecimento, é essencial. O conhecimento também. Claro. Mas se nós não nos conhecemos a nós mesmos... Como é que não é? Como é que... É verdade. Mas tem que ser isso. Temos muito que ver para dentro. E é um trabalho em curso. Não acho que vá ter uma conclusão. Não se esgota. É uma obra que não para. Não se esgota. Bem, fica aqui esse desafio, não é? Sim. Fica esse desafio para cada um de nós fazer essa introspeção, não é? Um bocadinho para se conhecer e... Quem sabe, um dia destes falar com a Susana e desafiá-la para mais um. Olha, foi super engraçado, deixa-me só dizer. No fim de semana, na venda de garagem, houve momentos em que eu dei por mim. Correu muito bem. Ótimo. Mas houve momentos em que eu dei por mim. Eu estou a vender tudo a €1 e havia coisas que tinham valor significativamente mais alto, mas que verdadeiramente eu não precisava daquilo e não fazia sentido quando decidi fazer isto, vender mais caro. Mas houve momentos em que eu dei por mim a sentir cá dentro, ai, tão barato, mas porquê é que eu estou a vender tão barato? Exato. Mas perceber isto, sim. ganhar consciência disto e perceber, não, é barato, mas não te faz falta. Claro. E a outra pessoa faz, é o dinheiro. Mas perceber isto, fazer este jogo, não está certo nem errado. Não está certo, não há certo nem errado vender a €1 ou vender mais caro. Tudo é o que é. Tudo é relativo. Tudo é o que é. Tudo tem prós e tudo tem contras. Mas perceber as emoções e as coisas que aconteceram aqui dentro. Há uma luta interna, não é? Basta simplesmente tentar sair daqui, olhar para mim e perceber aquilo que eu estava a sentir e essa dualidade, essas duas Susanas que estavam ali em conflito, e a terceira Susana, como a Marcela diz muitas vezes e muito bem, lá em cima a dizer... deixa lá, está tudo bem. Sim, tudo se resolve, não é? É assim mesmo, tem que ser, não é? Tudo tem que ser. E até olhar para baixo e até, às vezes até parava e ria-me porque, ok, esquece lá. Não. Bem, mas no geral foi muita gente visitou o espaço. Foi muita gente visitou o espaço. Em termos de vendedores, não houve assim tantos como eu estava à espera, quer dizer, eu mudei a venda de garagem para o Plaza. A contar que muita gente queria participar, porque houve muita adesão em termos de Facebook, mas depois na prática... Não houve assim tanta gente. Coincidiu com a feira, as pessoas estavam ocupadas. Mas houve muita gente que mostrou interesse em voltar a participar se voltasse a acontecer. Por isso... Eu acho que teve a ver efetivamente com o fim de semana em si. Com o fim de semana em si. É assim, pessoal ligado aos escuteiros, às escutas e não sei o quê, e toda a gente, pronto, estava envolvida. E também havia a prova. Exatamente, ciclismo, portanto, houve muita coisa, foi um fim de semana cheio. Se for um fim de semana daqueles mais sossegados e chuvoso, ainda melhor, toda a gente vai tudo para o centro comercial, é verdade. Mas foi muito bom e eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a Vira Gran Plaza deu para podermos realizar esta venda de garagem de combate ao desperdício e a sensibilização das pessoas para a reutilização, o dar nova vida às coisas que para os outros já não fazem sentido. E isso para mim eu agradeço verdadeiramente porque acho que foi um exemplo que pode ser seguido por outros passos e outras realidades. E vamos ver se eles não estão abertos a voltar a fazer, nunca se sabe. Quem sabe, se for lançado o
processo, a sugestão. Claro, e agradeço a todos os participantes e a todas as pessoas que nos visitaram e fizeram comprinhas, que espero que estejam satisfeitos. Que estejam todos satisfeitos. Tem um bocadito da Susana convosco, naturalmente, das coisas da Susana, naturalmente. Ora bem, então concluímos. Até para a semana. Outra vez aqui. Vai ser sempre é sempre um gosto receber-te. A Hora das Mães aqui na sua rádio. Sempre. E à quarta-feira. Até para a semana. Até para a semana. As mães. Deixa lá pôr indicativo. Para desligar o piloto automático e pensar fora da